Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 2 de março de 2026. Eu sou Fernando Rudnick e estou acompanhado da nossa dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz. Temos diversos assuntos aí para debater hoje. Vamos falar de um final de semana que não teve Atlético nem Coritiba em campo, por incompetência dos próprios, né? O Londrina e Operário fizeram o primeiro jogo da final do Campeonato Paranaense, empate em 0-0. E vamos falar muito dos jogos no meio de semana, de Brasileirão, de Atlético e Coritiba e muito mais, muitos assuntos aqui nesta edição do Carneiro e Mafuz. Antes de começarmos, aquele recado tradicional para você que nos assiste aqui no YouTube do 12 Esportes. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é de graça, compartilhe o programa com todo mundo que você conhece e deixe a sua curtida, o seu joinha para a gente, que nos ajuda demais a chegar num público maior. Meus amigos, tudo bem com vocês? Como foram de final de semana? Assistiram a final, o primeiro jogo da final do Paranaense entre Operário e Londrina? E aí, Carneiro? Olha, eu esperava mais de Operário e Londrina. Eu achei que elas estariam em condições de oferecer um grande espetáculo e não aconteceu. Foi uma partida muito amarrada. O Operário melhor no primeiro tempo, desperdiçou inúmeras oportunidades por inabilidade dos seus atacantes. O Londrina teve um procedimento defensivo bom, eficiente, o goleiro Maurício, muito bom. E no segundo tempo o Londrina se recuperou, começou a ocupar os espaços, o Operário reagiu um pouco e o Londrina até teve oportunidades. É claro que o Londrina comemorou discretamente o empate de 0-0 fora de casa, porque sabe que entra como favorito na decisão pelo fato de jogar no Estádio do Café, com um público provavelmente muito grande. E a torcida do Fantasma ficou um pouco frustrada porque esperava pelo menos um golzinho. Mas é o resultado do nível técnico do Campeonato Paranaense, o que corrobora a nossa preocupação em relação à dupla Atletiba, que, pelo menos no meu ponto de vista, aparece muito sem alma. Eu estou muito preocupado com isso e tentaria explicar para o torcedor mais à frente. O Mafuz, Londrina está invicto ainda no campeonato. Isso que lhe dá o favoritismo. Essa invencibilidade aponta o Tubarão como favorito contra o Operário no jogo de Exatamente, esse é o elemento, pelo menos teórico, que aponta para o favoritismo do Londrina, e ainda mais por jogar em casa. Invencibilidade em todo o campeonato, dentro e fora de Londrina. Agora, o jogo, o Nelson Rodrigues dizia que um 0-0 é muito triste. Esse foi melancólico, horroroso. Não sei se a Atletiba seria diferente, acho que não. Isso é agora, tem que enaltecer o trabalho do Alan Al, que é um técnico muito preparado, que fez essa campanha invicta do Londrina. Filho do Vivi, né? Filho do Vivi. Eu não sabia que era filho do Vivi. E se ele vier a ser campeão, será uma coisa muito rara, um paranaense ser campeão paranaense. Porque nós temos vários gaúchos, paulistas, etc., e poucos paranaenses campeão. E agora, também bom o trabalho do Luizinho Lopes, que recuperou o time do Operário, que havia feito uma má performance no início do campeonato. Agora, o fato de falar que o time do Londrina é o favorito não significa dizer que o Operário é peça descartável. O Operário, jogando fora de Ponta Grossa, demonstrou isso aqui contra o Coritiba. Ele jogando fora de Ponta Grossa, sem necessitar ir para cima do adversário e jogando no contra-ataque, ele é um time perigoso. Vocês enxergam, vamos colocar os dois times aí, né? Operário e Londrina, times hoje que estão numa Série B do Campeonato Brasileiro. Como um interior forte? Não. Qual que é o papel que eles devem fazer na segunda divisão nacional? Vamos só administrar uma boa campanha, lutar por uma boa campanha. Do jeito que está, não vão ter condições. O Operário tem pretensão de subir para a Série A, tanto que contratou o Pablo, o ex-atacante ídolo do Atlético, e outros reforços que vão aparecer no Campeonato Brasileiro da Série B. O Londrina certamente também vai querer
lutar para o acesso. É que o nível técnico da Série B, Mafuz, é muito baixo. Então, eu vejo chances, sim, dos nossos representantes. Você acha que o Pablo vai dar um caldo lá? Não sei, é difícil. Vila Oficinas? Eu não falo mais de caldinho e nem de cheirinho. Vamos aguardar. O Carneiro tá comedido agora, depois do cheirinho né, de Atletiba. Hein, Mafuz? Você acha que o Pablo tem lenha para queimar? Nenhuma mais. Acabou a carreira do Pablo. O Pablo devia se despedir, se iniciar uma nova carreira. É um rapaz que tem boa comunicação. Podia até ser comentarista, porque tem tanto ex-jogador que se transforma em comentarista. De técnico não vai conseguir. Tá com 33 anos só, Mafuz. 33. Mas o final, os últimos anos dele foram tristes, né? Foram tristes. No São Paulo fracassou. Os últimos anos dele foi para ganhar dinheiro. Esse negócio de idade é relativo, né? Você veja que ontem uma partida tecnicamente fraca, movimentada a partida, mas fraca, Vasco e Fluminense, pelas semifinais do Campeonato Carioca, quem acabou decidindo foi um veterano. O melhor homem em campo. O Ganso bateu o pênalti com muita categoria e liquidou a fatura. Então é muito relativo esse negócio de idade. Mas eu não falo pela idade, tanto que eu não sabia que ele estava com 33 Você fala anos. pelo que tem apresentado recentemente. É o rendimento. Agora, depois que você assiste um Arsenal e Chelsea, é duro aguentar Vasco e Fluminense, Grenal, etc. Muito bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho então do que aconteceu no meio da semana passada. Atlético e Coritiba jogaram, né? Pelo Brasileirão, o Atlético empatou com o Bragantino em Bragança Paulista e o Coritiba ele foi derrotado em casa pelo São Paulo. O Coritiba perdeu a segunda em casa já, Carneiro. Esse início aí é preocupante, né? Mas é exatamente o que eu estou achando, é que falta identidade dos atuais elencos com os clubes. Vamos abordar já esse assunto. É um assunto polêmico. É interessante, o Carneiro, ele acabou de postar a coluna, né? Uma coluna no 2 sobre o que está ocorrendo com o futebol do Paraná, e isso é importante. É com o futebol brasileiro, de uma forma geral, para os clubes que aderiram à SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, que eu acho uma lei mal redigida, porque ela tirou muita identidade clubística, ela tirou um pouco da história, e isso é negativo. Eu acho que tinha que haver uma preservação do passado glorioso dos clubes que optaram pela SAF. Vamos lá, o que interessa. Eu posso fazer um parênteses aí, pois já, antes de você ir? Essa tua ideia e esse teu sentimento, inclusive, podem ser ilustrados com um exemplo na Europa. Bayern de Munique e Inter de Milão. Qual é o exemplo? Por exemplo, no futebol alemão, eles a parte majoritária das ações obrigatoriamente fica com o clube. 51% no caso do Bayern. Na Espanha também. A lei é melhor redigida na Espanha. No Brasil, não. No Brasil vem o estrangeiro ou um aventureiro e já adquire. Estrangeiro como o Textor, ou aquele do Botafogo que tocaram, e aventureiro como esse aqui do Paraná Clube. Agora, o que diz respeito aos nossos clubes. Os 3 clubes da capital estão sem alma, estão sem identidade. Vamos por parte. O Paraná, pelo estrago que foi feito pelas gestões anteriores. E logo mais falaremos aqui no programa. Com problema, o Paraná retornou, a torcida apoiou, etc. Mas o Paraná quer a Sociedade Anônima do Futebol e eu não sei se será a solução. Como não é a solução para o Coritiba. Exatamente pela forma como a lei foi redigida. O Coritiba, ele tem enroscado, ele não tem se desenvolvido desde que se tornou SAF, exatamente pela ausência de coxas, de pessoas com identidade clubística. Pessoas que o torcedor pudesse conversar, pelo menos para cobrar. Então eles cobram de quem? Do jogador, com vaias. O jogador corre para o vestiário. Treinador, a mesma coisa, e o executivo vem, faz a pose, mas ele é um profissional, né? E a mesma coisa se aplica ao Atlético Paranaense, que ainda não é SAF, mas tem um presidente
omisso, né, um presidente que não é cobrado. Ele não é SAF juridicamente. Exatamente. Ele prossegue na presidência sem prestar contas, não dá entrevista, ele não se dá com mais ninguém. Todos os que trabalharam no Atlético, profissional ou amadoristicamente, ele rompeu. Não temos um técnico, um ex-presidente que se expresse positivamente à questão do Mário Celso Petralha. E ele faz o continuismo em nome da modernidade. Modernidade entre aspas, porque é um troca-troca de profissionais e o time do Atlético está recheado de gringos, agora mesclados com os jovens garotos, mas que no campo não expressa exatamente o que é o Furacão. Eu acho que o Atlético e o Curitiba precisam mais de identidade, mais intensidade para fazer sucesso nesta temporada na Série A do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Você quer comentar, Mafuz? Não, Eu ia te o Carneiro, essa opinião do Carneiro eu tenho há tempo, mas eu não externei desta forma. A SAF, eu só sou a favor desde que prevaleça o interesse do clube esportivo, não financeiro só. Porque o que eles imaginam na SAF? O cidadão vem cá, vem de fora, coloca dinheiro e ponto final. Não, não. Isso é um absurdo. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo está começando a decadência dele em razão da confusão que o Textor está causando lá dentro. Na verdade, a SAF até agora só foi feita para dar calote em credor. Só foi usado para isso. Não foi usado para mais nada. Eu ia te perguntar se você acha que... Em relação ao Atlético, veja bem. Antes. São dois modelos diferentes. O Atlético ainda não é SAF, é uma comparação, né, o diferente. Atlético, para mim, aquilo o Joel Malucelli falou Sim, aqui. mas o Atlético é uma SAF. Juridicamente, o Atlético hoje pertence ao Mário Celso Petralha. Não adianta você querer... você pode ter uma análise jurídica de que não pertence, mas no aspecto prático pertence ao Mário Celso Petralha. Eu vou ter que fazer outra pergunta para você nisso que você citou. Teoricamente, a gente, em 2027, final do ano, tem eleições para o Atlético. Você acha que essas eleições, de alguma maneira, elas não vão acontecer? Eu acho que até lá o Petralha cria algum mecanismo para evitar que essas eleições sejam realizadas. E você acha que... ele cria, ele arruma uma venda, porque ele tem o Conselho Deliberativo na mão, né? Os conselheiros do Atlético, eles são submissos ao Mário Celso Petralha. Uma vergonha, pessoas de bem, pessoas independentes, e se sujeitam a isso do Mário Celso Petralha. Agora, não vai ter eleição o ano que vem se continuar assim. Isso é Se esta conduta do Mário não for interrompida de uma forma ou de outra, não tem eleição ano que vem. Isso se concretizar seria muito preocupante. Mas, então você espere que isso venha. Vamos ver. E eu ia te perguntar sobre Mas não o tem Coritiba. eleição, pois o clube pertence a ele. Coloque na cabeça, pertence a ele. Ele faz... Ele desfaz, ele abre o CT, ele fecha o CT, ele manda... Agora trouxe um rapaz do exterior para dirigir o diretor de futebol de base. Depois a gente conversa sobre indicado pelo Estival. Veja só. Depois a gente conversa sobre ele. Mas... Por que depois? Quem é, Fegura? Não, eu só ia perguntar sobre Vamos encerrar esse assunto. Não, eu só ia perguntar sobre a SAF do Curitiba antes. Não, a SAF do Curitiba é um problema, já é um problema. A torcida do Curitiba tem até uma associação de torcedores. Isso aí vai ter que mudar. Não é possível o que está acontecendo, entendeu? Que só fica o treinador dando entrevista. Aí, de vez em quando, aparece um executivo, faz a pose e vai embora. Não, o clube tem que ter gente do clube, coxa branca, entendeu? Gente que se identifique, que sofreu na arquibancada. A lei, como a maioria das leis no Brasil, principalmente no Código Penal, são mal redigidas. Depois ficam mudando nesse Congresso horroroso, Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então é um país que já é torto e o futebol entrou torto também com a SAF.
Hoje não é o que vai acontecer no Curitiba, né? Já com a venda feita já há alguns anos, não é esse Estão cenário, retalhando mas... o Curitiba. Depois, para juntar tudo, vai ser muito complicado. Vai ser difícil. Tá, vamos falar então, vocês citaram ali do diretor de base contratado pelo Atlético. É o Jorge Oscar Raffo Hofmeister, Sabe por quê? conhecido como Jorge Raffo Coque Raffo, Sabe argentino. por quê? Eu vou contar por quê. Dizem que tem repórter, que tem notícia exclusiva. Isso é tudo conversa. Para dar notícia do Atlético ou de um determinado clube, você tem que ter ligação passada e conhecer as pessoas do Atlético. Mário Celso Peçarha fez um acerto com a família Estival, lá de Santa Felicidade. A ideia dos dois é trazer jogador do exterior, da América do Sul. O que fizeram? Trouxeram esse rapaz, é um argentino, né? Argentino. É um rapaz que tem até um currículo bom. Por quê? Porque vão começar a trazer jovens do exterior para treinar no CT do Trieste, do Iguaçu e na Baixada. Eles vão lotear o Atlético de jogador gringo, revelar jogador gringo, para daí vender jogador. Entende? Certa vez, o Placar, através do André Rizek e o falecido Altair, fez uma matéria Rei do Gado, que deu até motivo para um processo, e esse processo foi julgado e o Mário Celso perdeu. É o que vai acontecer outra vez, é o Rei do Gado. Agora, eu não sei se vão engordar para eles o gado ou para o Atlético Paranaense, vamos ver. Mas esse processo todo não é só para jogadores gringos. Mas né? Jogadores a base, o núcleo é de gringo. Por isso que trouxeram esse argentino. Bom, vamos ver se realmente isso vai se concretizar. Não. Mas outra coisa, Mafus, Mas que o é Atlético... por isso, porque como é que eles vão trazer um gringo, um argentino, para montar uma base no Atlético no Brasil? Aí que eu vou para o outro assunto. O Atlético anunciou uma parceria, um acordo de cooperação Com o time uruguaio. com um time uruguaio chamado Esportivo Barracas, um time da cidade de Dolores, no sudoeste do país, que é um time que ele não é profissional, é um time que não tem uma estrutura mínima, é um time muito Através pequeno. de quem? Através desse rapaz que veio já. Já começou o trabalho. É isso aí. Aí o Atlético não fez essa ligação, até porque nem Mas ele oficializou. não faz ligação claro, nenhuma. ok. Pode ser que realmente seja. Você me desculpe, Fernando, se nós formos questionar Claro, não, eu concordo contigo. algum fato, cai tudo num abstrato. Nós temos que partir da presunção das coisas dentro do Atlético, pelo que nós conhecemos dentro do Atlético e do Mário Celso Petralha. Eu vou te falar um relato. Eu fui perguntar para um jornalista uruguaio que eu conheço e eu perguntei, você conhece esse clube aqui? Ele falou, não é um time sequer profissional. Ele falou, deve ter coisa por trás, deve ter algum interesse por trás nessa situação. Mas me chamou muito a atenção por dar uma pesquisada e tentar encontrar a história do clube, a estrutura do clube, mas é muito, muito pequeno. Então, vai ser um trabalho de sabe o que é? Eles vão transformar. revelação. Eles vão transformar em time de profissional o Atlético, o Petralha e o Estival, e vão fazer o que o Figueiredo e o Mário Celso e o Atlético faziam lá atrás. Como era o nome daquele time? Rentistas. Rentista. É isso aí. Com E que deu a famosa Operação Uruguaia. Isso. E aí, Carneiro, o que você pode Não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que se não mudar a lei da Sociedade Anônima do Futebol, se não houver a participação de entidades clubísticas, mantiver um mínimo da tradição, o torcedor vai se desiludir, vai se afastar. Porque os defensores da SAF dizem, não, mas os estádios estão cheios. Bom, nasce um otário a cada minuto no mundo. Isso já falou o Barnum, o inventor do marketing, o inventor do circo, há 200 anos atrás. Agora, torcedor mesmo, inteligente, de fé, com
integridade esportiva, isso vai desaparecer. Como é que você vai torcer para um time que está recheado de negociatas, de rolo? Ainda bem que esse time chama Barraca. Já pensou se fosse Barraco? Ai, ai. Vamos voltar então à quarta-feira. Bragantino e Atlético 1-1. Foi bom o resultado pelo que aconteceu em campo ou não? O resultado foi bom, mas o Atlético novamente... Veja, o sistema de jogo do Atlético é bom. Ele cria situações de gol. Funciona. Os alas jogaram muito bem, principalmente o Esquivel, jogou uma barbaridade. Mas e o ataque? O Mendonça não participa. O Viveiros, não sei o que está acontecendo, parece que é uma grande enganação. Parece. Eu me baseava na fama, no prestígio, em tudo que criaram no entorno dele. Eu não conhecia. E sempre disse, se fosse bom realmente, eu não estava aqui. Estava na Europa. Mas eu nunca vi uma quantidade de gols perdidas da forma como foi. Acabou vencendo por 1-0, um gol de pênalti, felizmente, né? Convertido. Não, o contra o Bragantino empatou em 1-1, né? Não venceu o Bragantino. Sim, mas foi considerado uma vitória, pois o time havia perdido 2 seguidas em casa, com pênaltis desperdiçados pelo brasileiro, com o Corinthians. O Corinthians foi eliminado pelo Novo Horizontino, gente. O Atlético não teve capacidade sequer de empatar com ele. Então é uma situação dramática. E daí o Atlético foi eliminado dentro da Arena da Baixada, com 25 mil pessoas pelo Londrina. Então como é que é? O jogo em Bragança foi uma grande vitória, sim, com chuva. Para analisar o Atlético, o resultado do Atlético, esse e os outros, tem que saber qual é o objetivo do Atlético dentro desse campeonato. Mas ninguém sabe qual é o objetivo. Os repórteres não perguntaram, não fizeram essa pergunta ainda para o treinador. Helman, qual é o objetivo do Atlético nesse campeonato? Tem que perguntar. Se o objetivo é fazer uma campanha de equilíbrio para não ser rebaixado e eventualmente ganhar uma vaga em um torneio continental, aí é bom o resultado, né? Como as vitórias foram excelentes contra o Santos e Internacional. Mas ninguém sabe qual é o objetivo. Com esse time, eu imagino que o objetivo é não ser rebaixado. E até aí está indo bem. Ok, e o Curitiba, que perdeu a segunda Olha, em casa? O Curitiba ele poderia ter tido um melhor resultado. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. Houve aquele lance do Pedro Murisco, lamentavelmente, se machucou gravemente, né? Eu achei ele um pouco imprudente. Você achou que foi pênalti? É muito difícil se achou, né? Quem tem que achar é a VAR, não sou eu. Né? Eu vou assumir uma responsabilidade. Foi duvidoso, evidentemente, como foi duvidoso a favor do Curitiba. Agora, a questão toda é a seguinte: o São Paulo veio muito desfalcado, veio muito descaracterizado. Primeiro tempo, reserva. Então, eu acho que o Curitiba tem que ter atitude. É a mesma coisa que o início de conversa. O Atlético e o Curitiba precisam ter mais alma, precisam ter mais presença da tradição da dupla Atletiba. Não pode ser um manto de pistoleiro, né? Mata, como é que se diz? Por encomenda. Não, amigo. A história do futebol é feita de outra forma. Não é, a história do futebol tem quase 150 anos no Brasil. Ela foi escrita com muito amor, com muita dedicação, com muita seriedade. E não com SAF. Fala, Mafus. Não, e do Curitiba está acusando o golpe, o treinador. No momento que o treinador, no caso Seabra, começa a justificar a derrota, culpando a arbitragem, está acusando o golpe. Torcida do Curitiba acho que vai perder a paciência outra vez. Nessa época do ano é a época em que a torcida perde a paciência. Mas daí troca o técnico. Essa é a regra do futebol brasileiro. Exato. Trocam, nos últimos 5 anos, cada time trocou 15 vezes de treinador. E muda o técnico, muda o CEO. Só que o dono do processo não sai. Mas eu acho que no Eles Curitiba continuam. a culpa não é do técnico. Mas não tem culpa, Mafus. Não tem Tem responsabilidade. que dividir responsabilidades. Entendeu? O futebol ainda é association, é conjunto. O Atlético não tem sequer um porta-voz da diretoria do clube. Ninguém fala. Estão queimando o Odair Helm, evidentemente. Esse rapaz está desgastado. O Curitiba ainda de vez em quando aparece lá, o CEO. O William Tomás. E fala bonito e tal. Então, é complicado. Veja só o Curitiba, a SAF do Curitiba. O cidadão vai lá, um dos investidores, anuncia que comprou o Le Mans. 100 milhões de reais ele colocou. Ele não poderia reservar um pouquinho desse dinheiro para aplicar aqui no Curitiba?
Outra coisa, e que o Curitiba tem que começar, há quantos anos a SAF oficialmente está no Curitiba? 24, né? Julho de 2024. Então, logo vai ter que começar a se movimentar para construir o estádio Couto Pereira, né? Tem aquele prazo ali, acho que eram 7 anos. 8 anos, eu acho. Daqui a pouco vai ter que iniciar as obras, né? Pois eu desconfio que vão vender antes de essa obrigação ser exigível. Vamos ver. Bom, o Morisco, a gente citou, né? Vai ficar 3 meses fora, cirurgia no ombro, só volta depois da Copa. O Coxa vai atrás de um outro goleiro para ter no elenco ali, para esse período. E a janela está fechando, né? Hoje é dia 2 de março, a janela fecha amanhã, internacional, né? Se quiser contratar qualquer jogador, fecha amanhã. E entre 4 e 27 fica aberta para jogadores que atuaram nos estaduais. Então a CBF estendeu um pouco mais esse tempo para que as contratações aconteçam para jogadores que atuaram nos estaduais. Depois só vai abrir em 20 de julho até 11 de setembro. Me lembrei agora, Fernando, eu gostaria de fazer 2 observações de 2 equívocos que eu cometi no programa passado, em relação àquele negócio de título de campeões do interior. Eu me equivoquei quando o Operário foi vice, eu falei 57, não, foi 58. O Atlético foi campeão, o Curitiba havia sido campeão em 57. O primeiro campeão do interior foi o Cama, né, o Clube Atlético Monte Alegre, ganhou em 1955. O segundo foi o Comercial de Cornélio Procópio, em 1961, numa decisão com o Operário de Ponta Grossa e a Esportiva de Jacarezinho num triangular. Norte Novo, Norte Velho e campeão do Sul. Por que o Operário foi campeão do Sul? Porque ele perdeu no campo para o Curitiba, mas ganhou no tapetão no famoso caso Agapito. Um jogador paraguaio que tinha uma certa irregularidade na questão de documentação apresentada. Então, só queria fazer essas 2 observações, que o Operário ainda foi vice-campeão também em 1961. Perfeito. E o grande assunto dessa semana que passou foi o retorno do Paraná Clube ao gramado, né? O Paraná jogou contra o Prudentópolis na sexta-feira, encheu a Vila Capanema, venceu 1-0, 13.651 pagantes, 14.435 presentes. Depois de 377 dias sem jogos, o Paraná voltou a fazer uma partida profissional. Bonita festa, e seria esse público o 6º maior da primeira divisão do Paranaense, e é 90% maior esse público do que o restante das partidas aí do Campeonato Paranaense. A torcida do Paraná sempre foi muito efetiva e é muito fiel, apesar de estar exausta, né, de tantas barbaridades que houve. É um alento, né? Ganhou do Prudentópolis, vai disputando a Série B do Campeonato Paranaense, está em busca de um calendário o quanto antes possível, calendário primeiro estadual, depois nacional, e tem essa expectativa também da SAF, e ninguém sabe o que vai acontecer. Mas não existe ainda a venda da SAF. Tem que se confirmar, né? Tem que se confirmar, não existe ainda. Hoje o objetivo do Paraná é vencer, conseguir a vaga para a primeira divisão do Paranaense. Mas no que está certo. Quais foram os outros resultados da segunda divisão? Eu tenho que ver. Eu sei que o Rio Branco venceu por 3-0, eu tenho que checar aqui. Mas é um campeonato que vai se estender por pelo menos 3 meses, e o Paraná vai ter que fazer uma campanha consistente. Vai ter uma semifinal, se avançar, vai ter aquele mata-mata e depois pode buscar o título da competição. Mas é importante dizer que a torcida está lá apoiando e vai ser fundamental. Sim, mas isso já era esperado. Vai ser fundamental. Já era esperado. A torcida do Paraná, ela vai em razão da saudade de ver o time. É interessante. E a saudade é forte. A força da saudade de qualquer coisa é impressionante. Sim, é o amor, né? É o que você falou, aquele um pouco da falta de alma. O Paraná mostrou que a alma está ali. Mas é a também, alma né? da torcida. Da torcida. Quem faz isso é a torcida, é o público, é a identidade. Exato.
Você mencionou fora do ar que a filha do Zé Roberto está fazendo um livro? Vamos explicar. O Zé Roberto, o Gazela, que jogou por diversos clubes de São Paulo, jogou no Atlético, jogou no Curitiba, jogador marcante do Coxa, a filha dele está fazendo uma biografia do Zé Roberto. Então ela entrou em contato comigo pelo Instagram e estava me contando, que está escrevendo, a previsão é lançar no dia 31 de maio, data de aniversário do Zé Roberto, e ela quer fazer um relato fiel da história dele, da trajetória dele, dentro de campo, fora de campo, contando tudo, não diz que não vai esconder nada, inclusive questões pessoais ali que envolvem a família. E eu falei, vou perguntar pro Carneiro. Aliás, ela disse que o Zé Roberto adorava você, disse que gostava muito de você, Carneiro Neto, e ela falou, se tiver histórias pra gente pra colocar no livro e tal, eu vou perguntar pro Carneiro se tem alguma história, alguma passagem do Zé Roberto. Que o Zé Roberto foi uma figura muito querida, né? Ele veio muito jovem aqui para o futebol paranaense, ele era da base do São Paulo, e eu tinha 20 anos em 1968 e ele 22. E nós convivíamos muito bem. Eu era repórter, entrevistava os jogadores. E o Zé era boêmio. O Zé frequentava à noite, fumava, como o Sócrates, o Gerson, foram super craques e fumaram. Aliás, o Zé Roberto era um super craque. E o Elba de Padua Lima, técnico do Vasco em 1970, e, portanto, por dentro das coisas da seleção brasileira para o tricampeonato, me confirmou, e o Zagallo, 10 anos depois, também confirmou. O Zé Roberto teria sido convocado para a seleção brasileira, tricampeão do mundo. Ele acabou convocando como centroavante o Dario, da Maravilha, e o Roberto Miranda, do Botafogo. Nenhum dos dois foi titular. Ele teve que improvisar o Tostão, depois de encontrar, vê como a seleção tinha super craques. Teve que encontrar, porque o Pelé era ponta de lança, daí ele tinha um meia esquerda, chamado Rivelino. Aí ele tinha um outro meia esquerda, chamado Gerson. Aí ele amontoou tudo, o Rivelino virou ponta, Jairzinho na direita, Clodoaldo de volante. Deu no que deu. O Zé Roberto só não foi na vaga do Dario ou do Roberto pela indisciplina, pela boemia, que, aliás, atrapalhou a sua carreira no Atlético, no Curitiba, no São Paulo e na sua rápida passagem pela França. Mas era uma figura adorável, querida. O Zé Roberto uma vez estava lá no Curitiba, no treino, e tinha bolas novas. Isso já lá em 73, no tricampeonato. E jogaram bolas novas no campo, ele dominou, jogou. Aí alguém disse, gostou, Zé? As bolas são novas. Ele, claro, era um vaca até ontem. Aí foi aquele quá, né? Outra muito boa, que aí não é do Zé, ele entrou na história. O professor Carrilho, um atleticano fanático na Boca Maldita, ele se empolgou tanto com o time do Atlético de 1968, o ataque era Dorval, Milton Dias, Zé Roberto e Nilson. Era um super ataque arrasador. O Atlético perdeu o título para ele mesmo, no famoso gol do Paulo Vecchio no último minuto. O Atlético poderia ter sido campeão antecipadamente, não fosse o Zé Roberto ter bebido no dia do jogo com o Britânia, e tiveram que dar um banho frio nele, dormiu 8 horas, entrou em campo, ainda fez o gol do Atlético, só que um tal de Silvano, do Britânia, empatou. Se o Atlético ganha, ele abria as portas do título sem decisão. A temperatura em Curitiba, na noite desse jogo, na Vila Capanema, Atlético e Britânia, era 2 graus. O Silvano fez o gol e na saída iam entrevistar o Silvano, ele vestido de bombeiro. Ele era soldado do Corpo de Bombeiros. Esse era o futebol da época. Nossa. Mas daí esse ataque maravilhoso do Atlético, o professor Carrilho disse, esse ataque é tão bom que tem que ser... Falou para mim, Carneiro Neto, você escale o ataque do Atlético em inglês. Português é muito furado. É Dorval, Milton Day, Bob Zé, a Nilson. Muito bem. Ô Bafus, como que era o Zé Roberto, para quem não viu ele jogando, as características dele, que Técnica, tipo de jogador ele é? Extremamente técnico e inteligente. Ele antevia jogada. Era um estilo Romário. Exatamente. O estilo Romário, só que mais alto. Mais alto, mais presença, mais técnico que o mais. Romário. Era mais jogador que o Romário. Era melhor individualmente, Melhor. mas mais ou menos, né? Tentando. Teve um jogo São Paulo e Curitiba aqui. Curitiba ganhou e o Zé Roberto fez miséria. E eu perguntei pro Gerson, eu fazia a cobertura do São Paulo naquele jogo, a Rádio Guaracá. Perguntei pro Gerson o que ele achava do Zé Roberto, porque o Gerson tinha jogado com o Zé Roberto no São Paulo, em 1970.
Aí o Gerson falou que se não fosse a vida irregular dele, a boemia, ele estaria no patamar dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Para você ter uma dimensão, o que era o Zé. Então a carreira dele acabou sendo abreviada, né, pela vida boêmia que ele tinha. Mas é, sem dúvida nenhuma, um dos ícones, uma das legendas aí do nosso futebol, né, que passou por aqui. O Dorval e o Zé Roberto, que era o Dorval que jogou no Santos, né, no famoso ataque. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, veio jogar no Atlético. Só que o Dorval já estava em fim de carreira e o Zé Roberto no início da carreira. Eu encontrava os dois em boate, em Curitiba, os dois tomando Uma vez eu encontrei o uísquinho, também. eles faziam assim os dois para mim. Você encontrou também? Encontrei também. E Aquele fizeram assim também? não tinha compromisso, aquele 68, 69, 19 anos. Repórter, achava que era Já importante. pensou que coisinha mais linda era uma fuça? Hein? Repórter, eu achava que era importante e tudo. Ai, Então ai. eu também. A dupla aí devia fazer um sucesso aí na noite curitibana, hein? Não, eu era assim também. Meu carmanguia saía fumaça. Ah, Certa feita eu fui no Bar Palácio jantar e o Alfredo Ramos, técnico do Atlético, me deu de presente de Natal. Eu gostava muito de mim e tal. O Alfredo Ramos disse: Carneiro, eu trouxe um par de tapete, de borracha para você. Eu digo: tá bom, Alfredo, eu vou colocar depois. Muito obrigado, Feliz Natal, despedida de ano, assim. E coloquei os tapetes, só que eles tinham um baralho aberto em cada lado. E eu fui lá no Bar Palácio, jantei com a turma e tal, na saída veio o Jamil Otávio Batista, vulgo Gitica, que era operador, puxava o fio pra gente. E o Gitica: Carneiro, me dá uma carona, porque eu morava lá na rua Almirante Tamandaré, no Alta Rua 15, e o Gitica mais à frente. Eu digo: te dou uma carona, vou te levar. Mas só se você conseguir tirar esse baralho desse tapete aí. E o Gitica foi dali até a casa, cavocando, e não saía. Ele: mas isso aqui não sai, tá grudado? Eu digo: claro. muito bem. Meus amigos, voltamos semana que vem com mais uma edição do Carneiro e Mafuz aqui no YouTube do 2 Esportes. Tchau, tchau.